Oi, gente, sejam bem-vindos ao Policast, o podcast oficial do show da Poli. E hoje eu estou aqui, né, gente, para conversar com vocês sobre um assunto que eu sei que vocês adoram demais, que é Avatar, porque, né, já faz, acho que umas 3 semanas desde que eu lancei o meu último vídeo sobre a franquia. E aí eu pensei, não, preciso de uma coisa nova. É claro que eu já prometi para vocês, né, que eu ia fazer um vídeo traçando certos paralelos entre a franquia Avatar e a franquia Planeta dos Macacos, e especialmente porque eu acho que esses paralelos vão ajudar a gente a descobrir um pouco, né, sobre qual será a trama da Varang, né, a nova vilã que vai surgir agora em Avatar 3. Mas esse vídeo ele é um pouco mais complexo, né, então por isso ele não saiu ainda vai demorar um pouquinho, mas eu prometo para vocês, né, que vai valer a pena a espera, porque vai ser um vídeo muito legal. Mas enquanto esse vídeo, né, não fica pronto, eu já estava pensando, não, preciso de alguma outra coisa para conversar com vocês aqui sobre Avatar, né, então foi até meio difícil, gente, porque não tá saindo muita notícia de Avatar, né? A gente tá assim num extenso deserto, né? Já faz muito tempo que não sai novidade. Desde o ano passado a gente mal tem novidade nenhuma saindo. Então eu fiquei pensando assim, o que é que eu posso fazer? E aí eu fui, né, gente, meio que rever as coisas que eu já tinha feito, né? Relembrar algumas coisas que eu já tinha falado e meio que acabei juntando aqui, né, diversas informações que a gente já sabia, mas agora elaborando elas de uma forma diferente, né, pra gente poder teorizar. E nessa teoria daqui, a gente vai ter que voltar, né, para lembrar daqueles títulos provisórios que vazaram há muitos anos atrás, né, de quais seriam os subtítulos de todos os filmes da franquia. Então, para a gente relembrar aqui, né, o segundo filme seria O Caminho da Água, o terceiro filme seria O Portador da Semente, o quarto filme seria O Cavaleiro Tulkun e o quinto filme seria A Busca por Eywa. Esses foram os subtítulos, né, que haviam sido vazados há muitos anos atrás e que, inclusive, no meu primeiro vídeo sobre Avatar aqui no canal, eu já tinha falado sobre todos esses títulos, mas na época eu acho que eu já tinha falado, né, que não estava confirmado ainda se eles eram reais ou não. Com o passar do tempo, acabou sendo, né, alguns meses depois, sendo confirmado que O Caminho da Água era sim o subtítulo do segundo filme de Avatar. E com isso, né, já começou muita gente ficar pensando, não, se O Caminho da Água foi realmente o título oficial, então os outros também devem estar corretos. Mas aí o Jon Landau, ele chegou a aparecer na internet, né, gente, para falar assim, eu só não me engano se foi numa entrevista, mas ele basicamente falou que aqueles títulos eles eram títulos provisórios e que não necessariamente eles iam ser os títulos dos próximos filmes quando fossem lançados. No caso do segundo filme, aquele título provisório que vazou na internet, né, eles falaram, não, esse título aqui é o que melhor combina com o filme, a gente vai continuar com ele. Mas no caso dos outros filmes, não necessariamente isso vai acontecer, né? Eles podem mudar, provavelmente vão mudar sim. Mas o que acontece é que, vejam só, gente, independente do título do filme ser esse ou não, o fato é que esse título ele foi pensado para o filme, né? E algumas pessoas até às vezes pensam, não, esses títulos foram fake, ou então eu já vi gente dizendo que todos esses títulos, eles eram possíveis títulos para o filme 2, e dentro da lista, eles acabaram escolhendo O Caminho da Água como o melhor título. Muita gente aponta isso, né, porque fala que o título O Cavaleiro Tulkun super serviria para o filme 2. Mas eu particularmente discordo, eu não acho que todos aqueles títulos ali eram para o segundo filme, até porque O Portador da Semente e A Busca por Eywa não fazem nenhum sentido. E a questão do Cavaleiro Tulkun, eu também já tenho minhas próprias teorias do porquê esse poderia ser o título do filme 4. Mas a questão aqui, né, voltando como eu estava falando antes, independente, né, de qual título e subtítulo vai ser oficial ou não, o fato é que se eles pensaram na possibilidade de usarem aquele termo como um subtítulo, é porque ele tem alguma coisa a ver com a história. Então, mesmo que Avatar 3 não venha a se chamar O Portador da Semente, como foi vazado na internet, isso não significa, né, que o Portador da Semente seja uma coisa nada a ver. Obviamente, a ideia de um Portador da Semente está atrelada à história desse filme. E eles podem escolher mudar esse nome por diversas razões, né? Inclusive algumas pessoas acharam o Portador da Semente meio assim, com um duplo significado, né? O pessoal achou um nome meio estranho, tanto em inglês quanto em português. Eu já vi algumas pessoas falando que não curtiram muito o nome do filme, né, ser O Portador da Semente. Seria algo que faria sentido, né, tanto para evitar colocar no filme,
né, um subtítulo que teria um duplo sentido e que poderia ser visto por algumas pessoas com certa maldade, né? E também porque, eu vou explicar mais sobre isso na minha teoria, mas eu acredito que essa questão, né, do portador da semente vai ser mais uma trama paralela do que realmente a trama principal do filme, né? Mas então, basicamente o que a gente vai ter nesse vídeo de hoje, né, gente, é eu tentando entender, né, do que se trata o portador da semente e como a gente pode usar esse título provisório descartado para tentar entender qual vai ser a história, né, ou pelo menos a história paralela que a gente vai ver sendo contada em Avatar 3. Então, assim, para a gente começar essa teoria, vamos logo estabelecer uma coisa básica, né, sobre a língua inglesa, né, que em inglês muitos termos eles não têm gênero definido, ou seja, né, o título em inglês, se não me engano, é The Seed Bearer, e isso não significa o portador necessariamente no sentido de ser um termo masculino. Pode ser ou o portador da semente ou a portadora da semente. A gente não sabe o gênero da pessoa que vai ter essa tal semente ali. E eu acredito que, na verdade, não se trata de um portador, mas sim de uma portadora. E eu acho que essa personagem é a Kiri. Eu acho que é a Kiri que estava sendo, né, citada, estava sendo referida nesse título, né, subtítulo provisório. Na minha perspectiva, eu acredito que essa semente referida no subtítulo, ela não é uma semente no sentido literal, mas sim uma forma de se referir a esses poderes diferentes que a Kiri tem, essas habilidades que ela tem que nenhum dos outros Na'vi tem. Como se o poder dela fosse, né, a semente de Eywa. Ela é a semente de Eywa. Ela é algo, né, que Eywa colocou ali em Pandora para ser uma figura que será salvadora, que será uma figura, né, meio messiânica ali. Porque a gente vê que a Kiri, ela não é como todo mundo. Inclusive a gente tem aquele questionamento, né, quem é o pai da Kiri? E muita gente, inclusive a gente acredita, né, que o tal pai da Kiri, na verdade, é a própria Eywa, né? É a deusa que teve essa filha junto com a Grace. Então essa é a teoria de muita gente, a mim inclusive. Então a gente entende que, assim, se esse poder é a tal semente, então a portadora dessa semente, né, a pessoa capaz de canalizar esse poder, é a Kiri. Logo, a Kiri é a portadora da semente. E esse poder dela, né, gente, eu acredito que tem muito a ver com a capacidade de manipular e também de criar a vida, seja a fauna, né, ou seja, os animais, os humanos, os Na'vi, as criaturas, né, ou a flora, a natureza, né, as plantas, as coisas assim realmente que tem ali em Pandora, que a gente já viu ela manipular, né, nos filmes que a gente assistiu até agora, no caso o filme, né, que ela só apareceu no segundo. Mas então a gente sabe que ela tem esse poder de manipular ali algumas criaturas e algumas plantas. Mas o que acontece é que eu também acredito que ela vai ter o poder de criar ou de modificar meio que geneticamente, sabe, fazer uma coisa muito mais profunda que a gente não viu ainda, mas que a gente sabe que vai acontecer em breve, né, especialmente nesse terceiro filme. Eu não sei se vocês lembram, porque já faz, eu acho que quase um ano, né, 12 meses, talvez até mais de 12 meses, né, um ano e um pouquinho, que eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Mas ano passado, né, teve uma exposição, um evento que tinha algumas artes conceituais de Avatar, e lá a gente acabou vendo, né, que a gente poderia ver o Spider, ele passando por uma evolução, né, em que ele ia meio que se tornar um híbrido de humano e Na'vi. Inclusive, né, nesse evento, na arte conceitual, a gente vê, né, o Spider, ele fazendo o Tsarreilo, né, na árvore das almas dos Metkayina embaixo d'água. Então a gente vê que ele tá lá, né, com um Kuro, né, que é aquela trançazinha que eles têm, né, que eles conseguem fazer a conexão, o Tsarreilo, com alguma coisa. Ele está fazendo essa conexão com a árvore, né, embaixo d'água, junto com a Kiri e a Tuktiri, se eu não me engano, né? Caso vocês não lembrem ou não tenham visto, eu recomendo muito esse vídeo que eu lancei ano passado. Além dessa arte conceitual que deixa muito claro pra gente, né, que o Spider, ele vai passar por certas modificações, né, e que isso vai trazer mais uma vez dentro da franquia Avatar aqueles conceitos, né, de transhumanismo, que é de você se transformar numa coisa que é além de humana, que isso é algo que a gente já vê desde o início, né, porque a própria ideia de um avatar já é isso, porque você mistura a genética de ser humano, né, com a genética Na'vi, e você cria esse segundo corpo que você consegue colocar a sua mente, né, então já tem essa temática, esse assunto, desde o primeiro filme de Avatar. E aqui, isso vai ser, né, meio que trabalhado na ideia de talvez criar uma criatura
híbrida, que ela seja um pouco humana, mas também um pouco Na'vi. Aí, além da arte conceitual, né, a gente também tem uma outra coisa que ajuda, né, a fortificar esse pensamento, né, que são aquelas páginas do roteiro que vazaram também no ano passado. Já fiz vídeo aqui sobre elas há muito tempo atrás, mas num dos vídeos eu chego a comentar, né, que alguns trechinhos davam a entender que agora o Spider ele conseguia respirar o ar de Pandora sem precisar daquela máscarazinha, né, de oxigênio que ele usou o tempo todo, né, em O Caminho da Água. Continuando a relembrar algumas coisas, né, que estavam nessa parte do roteiro que vazou, a gente vê que alguma coisa vai acontecer com o Spider, que ele quase vai morrer e a Kitty vai salvar ele. E aí, quando ele for salvo por ela, é que ele vai acabar voltando, né, com algumas transformações, algumas diferenças nele, no corpo dele, né, e na forma como ele interage ali com o ambiente em Pandora. Dentre os trechos vazados, também teve um momentozinho que a Kitty estava conversando com a Moat e ela falava, né, para Moat que ela não sabia como, mas meio que tinha sido ela, né, realmente responsável por, né, ajudar ali o Spider a sobreviver, e dessa forma ela foi a responsável por criar essas mudanças, né, no corpo dele. E eu acredito, né, que toda essa descoberta da Kitty em relação aos seus poderes e toda a jornada dela para se entender, né, e entender qual será o papel dela dentro dessa guerra, desse conflito, né, entre navios e humanos, usando esses poderes, é exatamente a isso que o título provisório, né, o subtítulo, A Portadora da Semente, estava se referindo. Mas por que eu acho que eles mudaram, então, esse título, né? Ele ficou apenas como provisório. O Joe Landau já falou que é muito provável que ele não seja o título escolhido, né, quando o filme realmente for lançado. Eu acho, gente, que eles fizeram isso porque essa trama da Kitty, ela não vai ser a trama principal do filme, mas sim uma trama paralela. A trama principal de Avatar 3, na minha opinião, ela vai ser, né, ligada com aquilo que a gente viu no final de O Caminho da Água, que é o Jake percebendo, não dá pra gente fugir, a gente precisa realmente lutar. E como eu já falei em outro vídeo também, que eu conversei com vocês, eu comentei que Avatar 2 e 3, eles meio que eram uma releitura, né, do que aconteceu em Avatar 1. E aí o filme O Caminho da Água, ele representa a primeira metade do primeiro filme de Avatar, e agora o filme 3, ele vai representar a segunda metade, né, a parte final do primeiro filme de Avatar. Então o que eu acredito é que o Jake ele vai ver, a gente precisa lutar. Então ele e a Neytiri vão sair por Pandora, né, tentando unir vários povos para se juntar a essa batalha e eles mais uma vez expulsarem os humanos, né, expulsarem a RDA, né, que está ali em Pandora. E aí, como eu também já falei em outro vídeo, o James Cameron, né, ele faz essa coisa nas sequências que ele meio que repete a história, mas com uma reviravolta chocante. E a reviravolta que a gente teria aqui é exatamente o surgimento da Varangue e do povo das cinzas. Porque, diferente do que aconteceu no primeiro, que todos os povos que o Jake chamava para ajudar, esse pessoal realmente foi ajudar, né, se juntaram a ele como Toruk Makto, já que no terceiro filme vai quebrar nossa expectativa quando a gente pensa que todo mundo vai se juntar para ele, vai aparecer um clã de Na'vi que na verdade vai ficar contra ele, né, que vão ser ali vilões. Então isso vai ser a grande coisa chocante da história. E eu acho que a trama principal de Avatar 3 vai ser exatamente essa, né? E a gente vai ver ali o Jake, a Neytiri e tudo mais, né, eles indo fazer toda essa coisa de juntar o exército e ter o conflito com a Varangue, e também ter os conflitos com o Quaritch. A gente sabe, né, que a gente vai ter interação do Quaritch com a Varangue, e a gente também sabe que vai ter interação do Quaritch com o Jake. E eu acho que essa trama vai ser a principal do filme. Enquanto a trama da Kitty, ela vai ser a trama secundária. Ela vai ser uma história paralela que vai estar acontecendo. Assim como em O Caminho da Água, a gente tem como a história principal, né, sendo a questão de que os Sully, eles se mudaram, né, da terra dos Omaticaya para a terra dos Metkayina. E a gente tinha, né, o Quaritch buscando eles. Essa é a trama principal de O Caminho da Água. Mas a gente tinha ali a trama paralela, que era a do Lo'ak, ele sentindo, né, que ele era assim um grande desapontamento para sua família, que ele se sentia completamente afastado de todo mundo, e aí ele conhecia o Payakan e os dois tinham uma grande amizade. Essa é uma trama paralela, né, mas que aos poucos ela vai se unindo com a trama principal, e aí no final a gente vê o Payakan, né, ajudando os Sully, ajudando os Metkayina ali na última batalha. Eu acredito que é a mesma coisa que vai acontecer com a Kitty.
a gente vai ter um grande, né, espaço para a Kiri dentro do filme, ela ficar desenvolvendo essa trama dela paralela, descobrindo os poderes dela, e aí talvez no final do filme ela use os poderes de forma ainda mais grandiosa do que o que ela usou lá em O Caminho da Água, né? E eu acho que é por isso que esse título ele foi apenas provisório e não vai ser o título final. Eu acredito que o título final que eles vão escolher, né, para Avatar 3 vai ser um título que vai estar relacionado a Varang e ao povo das cinzas. Tanto é que a gente vê que normalmente quando eles falam em entrevista e tudo mais, eles sempre ficam falando, não, porque agora vocês vão ter personagens novos, vai ter, né, um pessoal Na'vi que é vilão, não sei o que. Então a gente entende que todo o marketing de Avatar 3 provavelmente vai ser voltado para essa questão, de que agora a gente vai ter navios que não são bonzinhos, e provavelmente o título vai ter a ver, né, com o povo das cinzas. Já a Kiri, né, não faria sentido o título, né, o subtítulo do filme ser relacionado a ela, porque ela não é a trama principal, e é por isso que não vai se chamar a portadora da semente. Mas então, agora que a gente já estabeleceu isso, vamos para a próxima parte da minha teoria, que é o que é que eu acho que vai acontecer. Obviamente a gente não tem ainda informações suficientes sobre o filme para conseguir perfeitamente dizer, ah não, vai acontecer isso, isso e isso. Mas o que eu acho que pode acontecer, e eu acho que seria muito interessante a gente ver acontecer, é a Kiri ela passar por uma jornada própria dela, né, descobrindo esses poderes, com a ajuda dos irmãos, né, mas principalmente com a ajuda do Spider, né, e que o Spider ele poderia ser essencial nessa subtrama da Kiri. Por quê? Porque ele meio que ia trazer essa junção, né, da trama dos humanos com a trama dos Na'vi. Ele representaria essa conexão entre as duas coisas, afinal de contas ele é o primeiro humano a crescer, né, e nascer ali junto com os Na'vi desde bebezinho. Então ele tem uma visão de mundo, né, uma visão de realidade que é completamente diferente, e por isso, né, a ajuda do Spider ali junto com a Kiri seria essencial para que aos poucos ela fosse passando por uma jornada que a longo prazo seria um arco muito grande de histórias que só ia se concluir lá no capítulo final, que seria, né, o título provisório, A Busca por Eywa, né? Então é uma coisa que eu acho que vai ser uma subtrama, que ela não vai ser ali algo que se basta naquele filme. Eu acho que nenhuma subtrama, né, dos filmes de Avatar, eles vão se bastar no próprio filme, porque a gente tem que parar para pensar o tempo todo, né, que o James Cameron, ele criou, né, junto com os roteiristas e o pessoal que estava ali com ele, eles criaram as histórias de Avatar 2, 3, 4 e 5, tudo junto. Então tudo tem uma conexão. Não são filmes que eles fazem um filme e depois, vamos inventar aqui uma ideia para fazer o próximo, vamos inventar uma ideia para fazer o próximo. Não, eles já têm a história completa. Então vão ter muitos arcos, né, que eles vão se concluir só depois. Exatamente por isso que eu acho, né, que o título do quarto filme, o título provisório, era O Cavaleiro Tulkum, porque a relação, né, do Lo'ak com o Payakan, ela começa a ser estabelecida no filme 2, mas eu acredito que o ápice dessa relação só vai acontecer lá no filme 4. Inclusive, essa coisa, né, do Cavaleiro, o Tulkum e tudo mais, me dá uma ideia que me lembra muito o Toruk Makto, né, e aquilo que o Jake Sully fez no primeiro filme. Então eu fico até pensando, será que no quarto filme, com o Lo'ak adulto, ele não vai também juntar vários povos, mas ao invés dele estar montando, né, o Toruk, ele vai estar dessa vez, né, montando um Tulkum, né, um Tulkum que vai unir todas as criaturas do mar, por exemplo? Eu não sei, mas eu acho que vai ter uma coisa relacionada a isso, né? Então essa subtrama, ela começa em Avatar 2 e chega no ápice em Avatar 4. Já a subtrama da Kiri, ela começa em Avatar 3, mas ela só vai chegar no seu ápice em Avatar 5. Vocês devem estar achando que eu sou meio doida, né, gente? Porque eu já tô pensando lá no futuro, o filme vai vir só em 2030 e pouco, eu já tô falando de Avatar 5. Mas eu juro pra vocês, tudo vai fazer sentido. Vejam só. Em Avatar 3, assim como a gente sabe que vai ter a Varang representando, né, o fato de que os Na'vi, eles podem ser ruins, a gente também sabe que teremos, né, um núcleo humano que vai começar a surgir agora em Avatar 3, que vai mostrar pra gente que alguns humanos também podem ser bons, porque essa é a ideia do terceiro filme, mostrar que nem todo Na'vi é bonzinho e nem todo humano é maligno, né, e esse contraste vai ser, né, a coisa que vai ser abordada aqui nesse filme. Então acredito que se a trama principal, que vai estar o Jake, a Neytiri, o Quaritch e tudo mais envolvidos, ela vai falar, né, sobre o povo das cinzas e sobre a Varang, isso dá a entender que é provável que a trama paralela, que é a trama da Kiri, é a trama que vai trazer pra gente esses personagens humanos que são do bem. E aqui eu vou citar para vocês a personagem nova da Michelle Yeoh, que é uma atriz que vai chegar agora no mundo de Avatar, né, que ela inclusive fez aquele filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e a personagem dela aqui,
vai ser a doutora Carina Mogg, que ela é uma personagem que é humana, e ela vai ser uma cientista da RDA, sendo que tudo leva a crer que ela vai ser uma personagem boa, ela não vai ser uma vilã. Aí o que é que acontece? Eu acho que o Spider, por ter passado um tempo com a RDA, ele talvez vai influenciar a Kiri a meio que tentar se infiltrar na RDA de alguma forma, para ajudar, né, a descobrir mais sobre seus poderes. E a Kiri, talvez ela pense o quê? Nossa, os meus poderes eles têm realmente a ver com a natureza, tem a ver com Eywa, mas, né, eu sou filha de uma cientista humana. A minha mãe fazia experimentos, a minha mãe, né, a Grace, ela estudava várias coisas. Então eu não posso excluir a ciência humana, né, e os conhecimentos humanos na hora de descobrir os meus poderes, porque o meu próprio nascimento, né, a Kiri vai pensar, eu existo por causa de uma mistura, né, dos poderes de Eywa, sabe, dessa coisa que é totalmente orgânica e natural, com tudo que vem da Grace, né, que a Grace é o quê? É a tecnologia, é o experimento humano, é a ciência. Então talvez a Kiri perceba, para eu entender os meus poderes, entender a minha origem, eu preciso misturar as duas coisas. E aí a partir daí acho que vocês conseguem ver, né, que vai se construindo um padrão, né? O Spider, ele se torna híbrido, é meio humano e é meio Na'vi. E a Kiri percebe que a pesquisa dela e o estudo dela precisa também ser misturado. Então ela vai trazer ferramentas humanas e ferramentas Na'vi para descobrir tudo sobre ela mesma. E é aí que vai vir a questão, né, da doutora Carina Mogg. Eu acho que ela vai conhecer a Kiri, né? A Kiri e o Spider vão acabar se infiltrando ali na RDA de alguma forma. Esses personagens vão ali criar meio que uma amizade. A Kiri, ela vai ver que a doutora Carina Mogg, ela é boa. E a gente vai ver que essa doutora, né, ela não é uma pessoa que está ali querendo destruir tudo em Pandora, querendo colonizar. Eu acho que ela vai ser bem parecida com a Grace lá no primeiro filme de Avatar. Então ela vai ser uma pessoa assim que ela é curiosa, ela é interessada, ela quer descobrir, ela quer entender, mas ela não é a favor da violência ou do desmatamento ou da destruição, sabe? Sendo que meio que pra ela, o único jeito dela ir pra Pandora, dela descobrir, era com a RDA, né? Que é a única empresa que a gente tem, mas ela não necessariamente vai concordar com a filosofia da RDA e com a visão de mundo deles. Então talvez ela conversando com a Kiri e vendo os poderes da Kiri, isso inclusive fortaleça nela ainda mais, né, esse sentimento de revolta, de ver, nossa, a empresa para a qual estou trabalhando, ela é muito ruim, né? E a gente precisa mudar isso de alguma forma. E é a partir daí que a minha teoria, ela começa a meio que ganhar mais força, né, do que eu quero dizer para vocês e do porquê eu acredito que essa subtrama, ela vai começar aqui para chegar no seu auge lá no quinto filme. Eu acredito, gente, que o que vai acontecer é que com a ajuda da doutora Mogg, né, a Kiri, ela vai perceber, né, que os poderes dela, eles têm tanto potencial que ela poderia, por exemplo, salvar o planeta Terra. A gente já sabe que a Terra está toda destruída, né? Que a Terra já está toda desmatada, toda poluída, toda acabada. E aí, né, a doutora Carina Mogg, ela poderia ver que os poderes da Kiri são a chave para criar vida, né? E para meio que ressuscitar a mãe natureza do planeta Terra, né? Ela seria essa semente que poderia, por exemplo, ser levada para a Terra e ela replantar a vida, trazendo a vida de volta. Sabe aquela coisa tipo o final de Wall-E? Eu tenho pra mim, gente, assim, a minha teoria é que o final mesmo, assim, a conclusão da franquia Avatar vai ser muito parecida com o final, né, do filme o Wall-E, a animação da Pixar, que é aquela coisa, né, de que eles acham aquela plantinha e aí os seres humanos, né, eles voltam, eles descem a nave deles, aterrissam, né, no planeta Terra e vão plantar aquilo ali, aquela semente, para começar, né, a trazer a natureza e a vida de volta para a Terra. Eu acho que, né, o arco final, fechado, assim, tudo completo de Avatar vai ser exatamente essa mesma ideia de fazer a Terra renascer, né, e florescer mais uma vez, salvando o planeta Terra. E continuando, né, fazendo esse paralelo com o Wall-E, eu diria que a Kiri e o poder da Kiri é como se fosse aquela botinha, né, que o Wall-E tem, que tem uma plantinha dentro. É como se a Kiri fosse isso. A Kiri é a portadora da semente, a semente que vai replantar ali, que vai renascer a Terra. E a doutora Carina Mogg, né, a pesquisa dela, e ela vendo coisas, né, tudo que ela sabe de Pandora e tudo que ela sabe da Terra e dos seres humanos, ela vai perceber, a gente não precisa dessa guerra, a gente não precisa colonizar Pandora. Essa não é a única forma da gente sobreviver, a gente não precisa disso. Se a gente conseguisse levar a Kiri para a Terra, ela conseguiria fazer a Terra renascer
E dessa forma, os humanos não iam mais precisar vir para Pandora, né, para precisar de recursos naturais. A Terra teria uma nova chance, a humanidade teria uma nova chance e a paz poderia reinar, né, entre as duas raças, as duas espécies. Mas é claro, né, gente, que o pessoal da RDA, eles são muito assim horríveis, né, ambiciosos, eles querem, né, dinheiro, querem coisa, querem destruir. Eles já destruíram a Terra antes, né, não a RDA especificamente, mas os seres humanos destruíram a Terra antes. Então, não é uma coisa que do dia pra noite a Kiri ela vai conseguir só resolver, ela vai só conseguir ir pra Terra. Não é isso, né, vai ser toda uma jornada, né, todo um arco também para os personagens de modo geral, né, discutirem sobre isso, refletirem sobre isso e aos poucos eles amadurecerem e perceberem isso, né, que esse é o resultado final, assim, do que eles precisam fazer para resolver toda essa questão, né, que eles pararem com essa guerra e tentarem fazer a Terra renascer. Mas como eu já falei, vai demorar muito para todo mundo conseguir conversar, todo mundo conseguir ter razão, se tá todo mundo se matando, se atacando, se perseguindo, né? Então a gente vai ter toda aquela guerra rolando e a Kiri, ela vai começar, né, junto com a doutora Karina Mogg e junto com o Spider, a perceber que a união dessas raças para uma salvar a outra é a chave, né, para a resolução de todos esses conflitos. Mas aí isso não vai acontecer até chegar lá no quinto filme, como eu falei. Por quê? Porque o quinto filme é a busca por Eywa, né? E esse quinto filme também é o filme que a gente já sabe, já foi confirmado que os personagens vão estar na Terra. Inclusive o James Cameron e o Jon Landau, eles já falaram, no quinto filme de Avatar, vocês vão ver a Neytiri no planeta Terra reagindo à realidade do planeta Terra. Ou seja, é provável que a Neytiri ela esteja na Terra e ela veja tudo destruído e ela se choque, né, ao ver aquele lugar que é simplesmente tudo podre, tudo morto, tudo poluído. E aí esse quinto filme seria exatamente dos personagens, eles vendo a realidade do planeta Terra, eles vendo como aquilo é horrível e eles pensando, não, a gente vai ajudar, a gente vai reconstruir esse planeta. Eu acho que essa é a mensagem que o último filme lá vai passar. Inclusive eu acredito isso, né, gente, porque a gente sabe que o James Cameron, ele gosta de passar mensagens que sejam positivas. Então ele mostra pra gente nos filmes muita coisa dando errado, muita desgraça e morte, personagens que a gente gosta, né, o Netenha morrendo, é não sei o que, mas no fundo, as mensagens que ele quer passar com o filme, né, com todos os filmes dele, sempre são mensagens que são positivas, são mensagens que vão fazer a gente querer agir, que vão fazer a gente acreditar, que vão fazer a gente, né, botar a cara a tapa e fazer coisas acontecerem. Até um filme tipo Titanic, que você vê, nossa, o final é super triste, né, o Jack morreu, mas o filme não era somente sobre o romance, o filme também era sobre a Rose, né, ela poder se libertar, né, e ter a vida dela como uma mulher livre, sem aquela obrigação do casamento, podendo, né, ser atriz, podendo andar de cavalo, podendo fazer várias coisas que a sociedade, né, faziam com que ela fosse proibida de fazer. Então, ela ter o namoro ali com o Jack representa isso. Ela se libertou, por mais que ele tenha falecido, né, que ele tenha morrido no filme. Então, é óbvio que vão haver muitas perdas, vai personagem morrer, vai ter sofrimento, né, durante toda a franquia Avatar, mas a mensagem no fim, né, vai ser uma mensagem positiva, vai ser uma mensagem de tipo, ainda temos chance, porque o James Cameron, ele faz a franquia Avatar como se fosse uma coisa para alertar a mente das pessoas. Ele quer, com toda a saga, mandar pra gente uma mensagem de que a gente precisa agir agora para salvar o planeta Terra. Então, basicamente, né, gente, é por isso que eu acredito que a Kiri é a portadora da semente. É por isso que eu acredito que ela é a personagem que vai ser central para a conclusão da saga. E por isso que eu acredito que esse terceiro filme, né, vai começar a desenvolver essa questão para que chegue ao seu ápice, né, lá no último filme. Inclusive, mais uma coisa que eu preciso dizer aqui para vocês também, é que a gente sabe, né, que entre o terceiro filme e o quarto filme, vai ter um pulo, né, de 6 anos na história. E aí a gente vai ver os personagens já adultos. Mais uma coisa que eu acho interessante a gente pensar, é que 6 anos, que é esse tempo que vai pular dentre o filme 3 e o filme 4, é também o tempo que demora, né, para você fazer a viagem espacial de Pandora para a Terra ou da Terra para Pandora. E eu estou começando a achar que já em Avatar 4 algum personagem vai sair de Pandora e vai para a Terra, e talvez essa personagem seja a Kiri. Talvez numa forma de se sacrificar, sabe, de lutar, ela vai e se coloca ali numa nave, ela vai pra Terra e fala, não, né, eu preciso resolver isso, e deixa os Sully, assim, todo mundo louco, todo mundo perdido, e fala, meu Deus, a gente precisa encontrar a Kiri, a gente precisa salvar ela, porque eles não vão entender muito bem o plano dela, né, porque eles ainda vão estar muito chocados, né, com a questão da guerra, eles ainda vão estar muito abalados, né, com muita raiva também. A gente sabe que a Neytiri, por exemplo, ela é uma personagem
que ela tem muita raiva dos humanos, com razão, porque os humanos fizeram muitas coisas ruins, então ela não vai entender esse plano daquele. Eles vão dizer Kiri não vai, Kiri vai, né? Então eu sinto que talvez possa ser isso que vai trazer essa mudança, né? Esse pulo de 6 anos, porque vai ser o tempo que vai demorar para, por exemplo, a Kiri ela chegar na Terra e os outros personagens que eles ainda estão em Pandora, eles ficarem tipo, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Né? A gente perdeu nossa irmã, não sei o que, a gente tem que resolver isso de alguma forma. E aí talvez no último filme a família Sully toda vá para a Terra meio que para trazer a Kiri de volta, para salvar a Kiri. E aí nesse momento a gente ia ver, né, a Neytiri vendo a realidade das pessoas que moram no planeta Terra, ela vê como tudo está destruído e a partir desse momento ela ia diminuir o seu ódio pela raça humana, porque ela ia entender que nem todo humano é ruim, nem todo humano é mau, e tem muita gente sofrendo no planeta Terra, assim como ela estava sofrendo em Pandora, né? E que o problema é essa coisa assim de uma pessoa querer ser maior que a outra, melhor que a outra, de ter dinheiro e ambição, e aquele capitalismo desenfreado e tudo mais. Esse tipo de visão de mundo é que é o problema, não a raça humana por si só, porque na raça humana tem muita gente, né, que é pobre, muita gente, nem todo mundo trabalha para RDA, nem todo mundo são esses cientistas ricos que trabalham na RDA, muita gente, né, dos seres humanos que são pobres, estão vivendo vidas péssimas, né, do mesmo jeito que a gente via que o Jake Sully já estava vivendo uma vida que era bastante injusta, que não era boa para ele de forma alguma, lá no início do primeiro filme de Avatar, né, mas isso provavelmente piorou, que a gente viu que com o passar dos anos, tá tudo ainda mais poluído, mais destruído, né, ao ponto deles dizerem que mal dá para as pessoas continuarem vivendo ali naquele planeta. Então, né, a Neytiri, ela vendo essa realidade, é que vai fechar o arco dela de parar de ter esse ódio pelos seres humanos, né, abraçar os seres humanos e talvez até no final do filme, né, ela começar a entender o Spider, ela e o Spider fazerem as pazes, e as pazes entre eles dois serem meio que um símbolo da paz entre as duas raças, sabe? E meio que tudo se conectaria. E a Kiri sendo a figura central, a portadora da semente, que vai semear não só ali, né, o renascimento da natureza na Terra, mas também que vai ser a semente da paz. E essa é a minha teoria. É uma teoria meio viajada, é uma teoria meio grandiosa, assim que eu já fui lá pro último filme? Sim, mas eu acho que faz sentido e eu espero que vocês tenham gostado, né, gente, de ouvi-la aqui nesse podcast. Eu sei que Avatar é o tema que vocês mais gostam, né, e pra mim eu fico às vezes até meio triste por não conseguir trazer tanto vídeo de Avatar, porque a gente realmente não tem novidade. Mas eu prometo que eu vou tentar, gente, pelo menos sempre ficar revendo as coisas que eu já sei, revendo as coisas assim que já saíram, que já vazaram, que já foram noticiadas, e meio que tentando montar teorias como essas, né? Então se vocês gostaram de vídeos assim, né, digam aí nos comentários, porque eu posso de vez em quando trazer, né, mais podcasts desse tipo, além de que também vai continuar tendo vídeos de Avatar, né, em que eu vou estar aparecendo, como por exemplo o vídeo que eu vou fazer, né, do paralelo entre Avatar e Planeta dos Macacos, porque é uma franquia, gente, que também tem essa coisa assim de duas raças opostas, de uma raça que está sendo oprimida, né, e de que o foco da história é de você encontrar a paz entre essas duas raças, entre essas duas comunidades, ao invés de simplesmente ser uma história, né, sobre guerra, sobre batalha, sobre luta. O fim, né, a conclusão de Planeta dos Macacos, né, de todos os filmes, de todas as versões da saga, sempre é de alguma forma eles caminharem em direção à paz, né? E eu acho que isso é uma coisa que tem muito a ver com Avatar, né? O final de Avatar não é essa guerra continuar para sempre, é a paz em algum momento reinar, né? A paz em algum momento vencer. E eu quero muito ver, né, como é que a gente vai fazer toda a jornada até chegar nesse ponto da história. Mas basicamente, né, gente, é isso que eu tinha pra falar aqui hoje com vocês, né? Vou deixar vocês por aqui e até mais!